E eu quero ler com você um texto que fala sobre a mensagem de hoje. Como eu disse, nós vamos falar do tanque de Betesda. Vamos ler João capítulo 5, do versículo 1 ao 16, diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Preste atenção, 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então, Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem foi curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Preste atenção, isso aconteceu num sábado, isso é importante. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Quando eu olho para esse texto, eu fico um tanto quanto indignado com a postura dos judeus. Olha só, Jesus estava fazendo um milagre, transformando a vida de um homem para sempre, mudando o estado daquele homem. Ele vivia à beira do caminho há 38 anos, paralisado em cima de uma maca. E qual era a preocupação do judeu? Você não pode carregar essa maca aí, hein? Hoje é sábado. Quem foi que te curou? Nós vamos perseguir esse cara porque ele não pode fazer isso no sábado. Os religiosos, eles sempre tentam tirar o brilho daquilo que Jesus está fazendo. Através da tradição, do peso da religião, todo o tempo eles querem deixar uma nuvem encobrindo aquilo que Jesus está fazendo, a beleza do milagre. A religião, ela pode ser um tanto contraditória como nesse texto. Maior é o milagre do que o sábado, não é? Maior é o que Jesus estava fazendo do que a tradição. A religião nesse momento parecia meio confusa e um tanto quanto contraditória. A religião se contradiz, Jesus não. Temos falado sobre encontros com Jesus e como esses encontros mudam a vida e o destino das pessoas. Esse homem se encontrou com Jesus e veja que ele não sabia quem era Jesus. O texto fala isso, não sabendo quem ele era. Ele não sabia quem era Jesus. Mas naquele dia, ele se encontrou com o mestre e o mestre o fez uma chamada para ele. Levanta e anda. Tome uma atitude, mude a sua forma de pensar. Eu quero que você pense sobre isso. O fato aconteceu num tanque chamado Betesda, que significa casa de misericórdia ou casa da água que flui. Se vocês observarem, a raiz da palavra Betesda, né? Nós temos o primeiro trecho da palavra Bet, que significa casa. Bet-El, casa de Deus. Bet-Esda, casa de misericórdia. E eu costumo pensar na igreja como Betesda.
como uma casa de misericórdia, um lugar onde os doentes, eles vêm e são curados, são restaurados, curados das suas misérias, das suas doenças físicas, das suas doenças emocionais, das suas doenças da alma, do espírito. Esse é um lugar, para mim, de restauração e cura. Aqui eu vejo como um grande hospital, onde Jesus está recebendo pessoas todos os dias para curá-las dos mais diversos males. Por muito tempo, a igreja ela tem se apresentado, às vezes, como um lugar de julgamento, um tribunal, um lugar de comparação, mas eu não gosto de pensar na igreja como um reduto para santos, mas sim um hospital para doentes. Porque são as palavras de Jesus. Eu não vim para aqueles que são sãos, mas eu vim para os doentes. Essa é a nossa casa de misericórdia. Eu quero que você tenha esse mesmo olhar sobre as pessoas com quem você se conecta aqui em nossa casa. Nós estamos com as portas do hospital abertas. Essa é a casa de misericórdia, onde as pessoas são curadas, transformadas e restauradas por um encontro com Jesus. Talvez você ainda não tenha tido esse olhar, mas eu quero que você se lembre de onde Jesus te tirou. Você lembra onde você estava? Quando você chegou à casa de misericórdia e a forma como ele te abraçou, te acolheu, curou as suas feridas? Eu quero que você tenha esse mesmo olhar agora para o próximo também. Não se permita sentar na posição de julgamento, num tribunal onde você julga as pessoas, onde você se compara umas com as outras, porque aqui é casa de misericórdia. A mesma misericórdia que foi derramada sobre você está sendo derramada de forma abundante sobre a vida das pessoas que estão aí à sua volta, pessoas que te cercam. Creio que Jesus está nos dizendo que esse lugar, essa comunidade, a nossa igreja, vocês, são um lugar de misericórdia. Veja que o texto diz que um anjo descia e agitava aquelas águas, e eu vou te contar um breve relato sobre isso. Esse relato não é um relato bíblico, mas é um contexto histórico que fala a respeito do tanque de Betesda. A história nos diz que o hábito de levar os doentes para esse local era um hábito que foi criado justamente na época de Jesus. Você reparou que no começo do texto fala que Jesus foi até Jerusalém para uma festa, uma festividade. Esse tanque havia doentes o tempo todo, mas durante o período de festividades, eles intensificavam essa mística sobre o tanque, dizendo assim, doentes, vocês precisam ir para o tanque de Betesda, precisam ir para lá, porque lá, quando as águas são agitadas, existe cura, vocês precisam sair daqui e ir para lá. Uma estratégia política para livrar as ruas de Jerusalém dos pedintes, dos doentes, dos paralíticos, dos cegos, de pessoas que estavam ali pedindo esmola e atrapalhando as festividades. Acredite você ou não, essa era a forma que eles encontraram de usar da fé das pessoas, manipulá-las para que elas fossem para esse local. Excluí-las da sociedade. Dessa forma, durante as festas, eles iam para o tanque na esperança de ver o anjo agitar as águas, e assim a cidade ficava livre dessas pessoas. E às vezes você deve estar pensando, pastor, que horror, né? Esse povo aí, gente, que povo ruim, né? Eles faziam isso de propósito, pastor. Agora eu quero levar você a pensar, 2024 anos depois, aqui estamos nós, como você se comporta com as pessoas que desenvolvem algum tipo de debilidade, algum tipo de necessidade especial. Pessoas que talvez não andam mais, não se movimentam mais, pessoas acamadas, enfermos, doentes. Como você se comporta com os pedintes na rua? Como você os trata? Aliás, quando você para a vaga do seu carro, naquela vaga para pessoas com necessidades especiais, o que você está fazendo com essas pessoas? Você está aproximando elas do seu convívio ou você está fazendo como os judeus faziam aqui? Você está segregando elas, deixando elas mais longe dos locais que você frequenta. Quando alguém adoece, você tem o costume de estar mais próximo ou estar mais distante? Nós não vamos entrar
nesse mérito hoje aqui, mas eu quero que você comece a pensar a respeito disso. Antes de julgar os judeus, em sua mente, eu quero que você reflita como a forma que você trata os doentes, os pedintes hoje. Como você tem tratado essas pessoas? Mas o que eu quero te dizer é que a religião é exclusiva, mas Jesus é inclusivo. Ele traz as pessoas para perto, por isso ele foi até aquele tanque para encontrá-las. Porque a palavra de Deus diz que o desejo de Deus é que todos se salvem. Isso você vai encontrar em 1 Timóteo capítulo 2, não será projetado no LED, mas eu quero que você anote e confira na palavra. Você não tem que acreditar em tudo que eu digo aqui, gente. Você precisa anotar, ir para sua casa e estudar a sua palavra. É lá que você será esclarecido. É lá que Jesus irá se encontrar com você através do texto. Não é o que eu digo, é o que Jesus diz que você precisa prestar atenção. Sabe, eu tenho mais informações sobre o tanque de Betesda e eu quero falar sobre isso até o final dessa mensagem. No final eu vou dar mais detalhes sobre como acontecia toda essa rotina em torno do tanque. Algo me chama a atenção nesse texto que nós lemos agora. A pergunta que Jesus fez àquele homem: você quer ser curado? Parece óbvio, né? Se você encontrar alguém com alguma dificuldade, ou com alguma enfermidade, ou com algum problema, é natural que a pessoa diga: sim, eu quero. Mas não foi o que aconteceu com aquele homem. João capítulo 5, versículo 6, diz assim, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O que me intriga é que esse homem não respondeu sim de primeira. Eu creio que a sua resposta imediata deveria ser: sim, eu quero. Havia algo na mentalidade daquele homem, dentro da cabeça dele, uma crença que o limitava de dizer um sim naquele momento. Não é só pelo simples fato dele não conhecer a Jesus, mas ele não acreditava mais na possibilidade daquilo se tornar uma realidade para ele. Você quer ser curado? Não sei não. Aquele homem não tinha convicção do que era possível acontecer com ele. Por isso o título da mensagem de hoje é A História do Homem Paralítico Derrubando as Barreiras da Mente. Eu quero falar algumas coisas que nos impedem de dizer sim à pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você hoje. Você quer ser curado? E a primeira coisa que eu quero te falar, o primeiro ponto da mensagem de hoje, que vai formar um caminho para que você possa dizer sim prontamente para Jesus, é: livre-se das desculpas. Repita comigo: livre-se das desculpas. Não é para falar para quem está do teu lado, é para você. Eu preciso me livrar das desculpas. Se eu quiser receber um milagre, eu preciso me livrar das desculpas. Desculpas é uma das coisas que nós inventamos para não dizer um sim prontamente. São desculpas para explicar o quão somos diferentes e que o poder de Deus talvez não funcionará conosco. Isso às vezes nos torna exclusividades no reino de Deus. Não, eu sei que Deus cura mais comigo. Comigo o caso é diferente. Eu sei que Deus pode transformar, pastor, mas comigo eu sinto que é diferente. E isso foi exatamente o que esse homem fez. Olha só, João 5,7. Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Uma bela desculpa, não é? Eu estou aqui porque realmente não tem ninguém que possa me carregar, ninguém que possa me ajudar, ninguém me dá apoio. A razão porque eu digo isso é que todos nós fazemos isso em algum momento da nossa vida com os nossos problemas. O que ele estava dizendo é que não é minha culpa. Eu não estou curado ainda, mas é o Marcos que não me pega, não me leva lá para o tanque. Né? É a Lu que não me ajudou, ela não me deu apoio quando eu precisava, por isso que eu não estou curado ainda. E nós temos essa tendência de terceirizar, de achar que sempre a culpa é do outro e isentar as nossas responsabilidades, né? Anular as nossas decisões e consequências para sempre culpar o outro ou culpar uma situação. Pense nisso por um instante. Essa é a desculpa número 1 dos problemas da sociedade. Sempre tem alguém que tem um bom argumento pelo insucesso ou por não ter acontecido aquilo que as pessoas querem programar.
culpar os outros. Essa é a desculpa número 1 da sociedade. Mas ela também é a mentira número 1 de Satanás. Eu estou nessa situação por culpa de alguém, a responsabilidade não é minha. Eu posso te dizer alguma coisa aqui hoje, olha, ninguém pode impedir o milagre de Deus na sua vida, exceto você mesmo. Você mesmo está limitando as possibilidades em relação ao milagre. Não é que Deus não pode, é você que está limitando a ação do poder dele. Já pensou sobre isso? Existe algo demasiadamente impossível para Deus que ele não possa fazer? Não tem. Deus é um Deus de infinitas possibilidades. Nós estamos limitando aquilo que Deus pode fazer através da nossa mentalidade. Não importa o que os outros fizeram com você, talvez diga assim, mas pastor, você não entende. O meu caso é muito específico, é muito especial. E eu ouço isso muito, as pessoas falam isso. Não, pastor, eu sei, eu entendo o que a Bíblia fala, eu entendo o que o Senhor quer de mim, mas para mim não está funcionando. Eu posso não entender os detalhes da sua vida, e nem o que você sentiu quando vivia esses momentos, mas eu entendo sobre Jesus, ele é meu amigo, eu sei que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável, não há nada que ele não possa fazer, não há nada impossível para ele. Geralmente as pessoas falam isso, ela fala assim, eu creio, pastor, que Deus pode restaurar o casamento, mas você não sabe o que eu vivi com a minha esposa, você não sabe o que eu vivo com o meu marido, você não sabe o que eu passo dentro de 4 paredes, você não sabe, é muito difícil demais, mas eu vou te explicar porque comigo não funciona, pastor, comigo é um pouquinho diferente. As pessoas tentam argumentar, dão desculpas, contam a história toda e no final eu sempre digo a mesma coisa. Deus é poderoso para transformar a sua história, para restaurar o seu casamento, para mudar a sua família, para mudar essa pessoa, para mudar você, para mudar o seu coração. Não há nada que seja impossível para Ele. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Outros dizem assim, pastor, eu sei que a ideia é boa, sabe? Eu gosto dessa ideia. Tem uns que falam assim, eu gosto da ideia do dízimo, sabe? Tirar 10%, sabe? Separar para o Senhor, na casa, oferta, olha... Mas você não está entendendo, a minha renda é diferente. Comigo não funciona assim esse negócio de dizimar, sabe? E aí você explica que Deus está nos ensinando sobre generosidade do coração, que você precisa saber que Deus irá te prosperar, que Ele é dono de todas as coisas. E mesmo assim a pessoa continua dando desculpas para não fazer. Outras pessoas dizem assim, não, pastor, eu que tentei empreender. Mas você não entende, o meu produto é diferente, não teve aceitação do mercado, aí mudou o governo, você viu que mudou o governo? Aí mudou o governo, aí teve a pandemia, aí teve outros problemas que aconteceram, aí pastor, olha, você viu? O meu caso é diferente, eu falo, olha, de uma coisa eu sei, eu não sei o que você passou no seu negócio, mas Deus, Ele pode mudar a realidade de qualquer um financeiro, Ele pode mudar a realidade do seu negócio, fazer o seu produto vender, Ele pode fazer algo extraordinário em um sim que você disser para Ele. O que está te impedindo de dizer sim, eu quero ser transformado, sim, eu quero ser curado? Eu quero que você quebre essas barreiras em sua mente hoje. Você não é exceção ao poder de Deus. Deus está te acessando nesse momento, fazendo a mesma pergunta que Ele fez para aquele homem no tanque. Você está pronto para dizer sim para Ele? Eu estou aqui para te falar a verdade, não existe exceção ao poder de Deus, não importa o quão difícil pareça a situação que você está vivendo hoje, eu posso te dizer com segurança, que dentro de alguns minutos, nessa reunião, a um passo seu, a uma oração, a uma decisão, Deus pode mudar a sua trajetória. Você precisa crer. João capítulo 5 diz assim, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Não era um dia, não eram horas, não eram meses, não era uma fase ruim. Era 38 anos. Eu tenho 35, gente. Era mais que a minha própria vida. Você imagina isso? Uma pessoa passar tanto tempo ali num lugar paralisado por conta da sua mentalidade. Eu acredito que todos nós concordamos com a doença desse homem. Todos nós concordamos que ele tinha um problema de mobilidade, não é? Por quê? Porque Jesus fala, pega a tua maca, toma o teu leito, levanta e sai andando. Então, subentende-se que ele estava em uma maca e ele não podia andar.
Parece óbvio, mas nas traduções, na tradução bíblica aqui, fala sobre paralisia, um homem paralítico. Porém, essa mesma palavra no texto original, no grego, é traduzido por debilidades. Paralisia, traduzido por debilidades. E o mesmo termo é encontrado num texto clássico do apóstolo Paulo, que fala assim: o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando eu estou fraco, é então que eu sou forte. A palavra fraqueza ali é a mesma palavra utilizada nesse texto. Paralítico e fraqueza. Debilidade e debilidade. No original, nós só saberíamos que este homem era paralítico por conta do que sucede depois. Jesus chamando ele para tomar a maca. Caso contrário, nós íamos entender que poderia ser qualquer tipo de debilidade. A pergunta que eu tenho para te fazer é: qual é a sua debilidade? Qual é a sua fraqueza? Qual é a sua paralisia? O que está te paralisando a ponto de fazer com que você não diga sim para Jesus? Qual é a paralisia que você tem na sua vida hoje? O que está te impedindo de avançar, dizer um sim, pegar o seu leito e sair andando? Para esse homem era uma debilidade física. Mas quem sabe exista também uma debilidade emocional na sua vida. Uma dependência emocional, uma debilidade espiritual aí agindo na sua vida, uma debilidade física aí no seu corpo físico, uma enfermidade, alguma coisa que está te impedindo de dizer sim para Jesus. Só pense um minuto sobre isso. Que debilidade existe na sua vida que precisa ser tocada por Jesus hoje e curada? Pense qual assunto, qual comportamento que você gostaria de se livrar hoje. Qual é o vício que você quer abandonar hoje de uma vez por todas? Sabe, talvez você se olhe no espelho e você se sinta assim: eu estou tão bem, pastor. Eu não tenho debilidade alguma. Perfeito sou aos olhos de todos e aos meus olhos também. É? Pergunta para sua esposa. Pergunta para o marido. Pergunta para os seus pais. Eu tenho certeza que eles têm muitos itens a pontuar para você, coisas que você precisa melhorar em sua vida, debilidades que têm te atrapalhado no relacionamento com eles. Eu tenho certeza que você tem muitas coisas para pontuar, melhorar e ser curado, com certeza. Eu falo isso em tom de brincadeira, para você perguntar para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido, para sua esposa. Por quê? Porque as pessoas que nos amam de verdade são as pessoas que mais querem o nosso bem, sabia? Mais querem ver a nossa evolução, o nosso desenvolvimento. E aí você precisa ser maduro, madura o suficiente para ouvir o que eles têm a dizer, sem entender que é um julgamento, mas sim uma oportunidade de você melhorar. As pessoas que nos amam, elas têm coisas a dizer sobre nós que são muito importantes. Eu quero que você pondere. Não é para aceitar tudo o que eles dizem. Talvez eles não tenham discernimento suficiente para isso, para te pontuar como Jesus faria. Mas eu quero que você pondere. Será que eu sou assim mesmo? Será que eu não sou assim do jeito que minha mãe está falando? Será que eu não sou assim do jeito que o meu marido fala? Será que eu não tenho coisas a melhorar como ele está falando? Não é só ele que fala. É ele, é o meu filho. Então eu preciso ponderar. Eles me amam, eles querem ver o meu bem. Por isso, eu vou considerar o que eles estão falando. A pergunta que eu quero te fazer é: você está disposta a encontrar esses pontos, essas debilidades, esses pontos de atenção? Você deseja ser curado por Jesus? Você precisa se livrar das suas desculpas e começar a olhar para aquilo que Jesus quer transformar na sua vida. Isso nos leva para o segundo ponto da mensagem de hoje. Se você está anotando, marque aí o segundo ponto. Aplique esforço. Vira para a pessoa que está do seu lado. Não diga nada para ela. Agora diga para você mesmo: eu preciso me esforçar. Eu preciso me esforçar. A essa hora a pessoa, ninguém quer, né? Fala: eu preciso me esforçar. Eu preciso me esforçar. Eu preciso me esforçar. Você precisa ter algum nível de esforço. Olha o que Jesus disse, João 5,8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Para nós, parece muito simples, né? Eu pedi para levantar, pegar a maca, sair andando. Simples ou não? É, mas para um paralítico que estava ali há 38 anos, era um baita desafio, um baita esforço. Ele estava fazendo algo que estava além da sua própria compreensão. Veja, Jesus não disse para aquele homem: seja curado.
Ele poderia, seja curado. Mas ele disse para ele se esforçar em algum nível. Ele disse, levanta, pega a sua maca e anda. Agora eu quero te perguntar, você topa se esforçar? Para alcançar o milagre de Deus em sua vida, você topa se esforçar um pouco? Ao invés de ficar dando desculpas, você topa fazer diferente? Ao invés de dizer que ninguém passa naquela prova, é difícil demais, pastor, você topa estudar mais um pouco? Você topa se especializar no assunto? Você topa pagar mentores para que você aprenda mais e você faça de primeira? Está disposto? Ao invés de você ficar reclamando, dando desculpas que o seu negócio não deu certo, você topa aprender mais sobre vendas, sobre o seu produto, sobre o mercado? Você está disposto a fazer algo mais? Ao invés de ficar se lamentando porque você não encontra ninguém. Ah, pastor, não encontro ninguém, sabe? Eu estou buscando uma pessoa para mim poder me casar, para me relacionar, não encontro ninguém. Ao invés de você ficar dando desculpas, você está disposta a orar por essa pessoa? A pedir a Deus em detalhes aquilo que você deseja, como características físicas, emocionais? Você está disposta a se tornar uma pessoa interessante para que essas pessoas comecem a vir? Sabe, relacionamento é sobre isso. Não é para você sair caçando por aí, não. É você se tornar alguém incrível. E essas pessoas começarem a chegar, nossa, como essa pessoa é interessante. É sobre isso. Mas exige esforço. Essa frase eu gosto muito, eu falo muito ela. Jesus, Deus, já fez tudo por você, tudo, menos a sua parte. Ele já fez tudo, preparou tudo. A palavra de Deus diz que todas as bênçãos estão acessíveis nas regiões celestiais. Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata, tudo está a um passo nosso. Mas esse passo você precisa dar. Senão você não vai alcançar. Jesus sabia que aquele homem estava ali por muito tempo. É fácil nos sentirmos cômodos nas nossas debilidades. Sabe, muita gente se acomoda em algumas debilidades, em algumas situações, em algumas conveniências. Sabe, eu quero ser curado, pastor. Eu tomo remédios, sabe? E eu até me afastei do trabalho, estou ali recebendo um benefício, auxílio doença, e eu queria que o senhor orasse para a minha cura. Então tá bom, que bom, vamos orar para que você seja curado, para que você fique livre dos medicamentos e para que você volte a trabalhar. Não, trabalhar não. O senhor tocou no assunto aí que eu precisava alinhar. Estou até disposto a ser curado, mas negócio de trabalhar, voltar, entendeu? Queria mesmo era ficar aí recebendo um auxílio. Não dá. Você precisa se livrar da maca, do ponto que te prende à sua debilidade. Você precisa se livrar da sua desculpa. Você não pode ficar amarrado. Sabe? Ah, eu quero me casar, pastor. Viúva. Perdi meu querido marido. Eu quero me casar de novo. Mas eu estava pensando, eu tive uma ótima ideia. Eu vou só juntar. Porque tem a pensão do falecido. E aí ela vai ajudar nas finanças. Entendeu, pastor? E aí ele me ajuda, mesmo já foi, mas me ajuda ainda. E aí eu junto com essa pessoa nova, olha que belezinha. Boa ideia, né? Não é. Você está segurando a maca, se agarrando à sua debilidade. Livre-se disso, para que você possa viver uma nova história com Jesus, viver um milagre com Ele. Sabe, é uma posição cômoda para muitas pessoas. Ficar nessa condição, às vezes, deixa elas mais confortáveis, mais satisfeitas com aquilo. Elas não querem se livrar daquilo que elas estão recebendo, das migalhas, das esmolas que elas recebem na beira do caminho. Para viver um milagre na sua vida, você precisa aplicar esforço e decidir mudar, levantar e andar. Muitos têm vícios que, além de prejudicar a saúde, prejudica também os relacionamentos na família, mas já virou cômodo para todo mundo. Ah não, fulano ele é trabalhador. Ele só tem esse problema aí, que ele bebe, ele fala o que não deve, briga com todo mundo. Não, fulano é bonzinho, mas é que ele, assim, ele usa a droguinha dele, mas ele não faz mal para ninguém, pastor. Não faz mal para ninguém, sabe? Ele está quietinho lá. Não, mas vamos orar por ele para libertar. Não, a gente está acostumado lá em casa, lá. Ele vai lá quietinho no cantinho dele, né? Não, pastor, ele é assim mesmo. Ele é agressiva. É só a gente sair de perto que daqui a pouco passa. E dá o piti dele, dá o piti dela, depois passa. Não é? A gente acostuma com as debilidades. Fica apegado a elas e nós acreditamos que as pessoas começam a
se personificar na debilidade. A gente começa a rotulá-las dessa forma. Ele é assim mesmo, não vai mudar. Ela é assim mesmo, não vai mudar, mas isso não faz parte de você. Jesus está te chamando para a cura. Ei, você quer ser curado? Levanta e anda. Tome uma atitude. Aplique esforço. Outras pessoas têm comportamentos grosseiros, estupidez dentro de casa, com seus cônjuges, com seus pais, com os filhos. E é cômodo, as pessoas já te rotularam assim. Você é o estourado, a estourada, o agressivo, a agressiva. Mas a pergunta que Jesus estava fazendo àquele homem não era quem ele havia se tornado enquanto estava ali doente. A pergunta é: você quer ser curado ou não? E é a mesma pergunta que ele está nos fazendo hoje. Você está disposto a mudar a sua forma de pensar, a sua mentalidade? Se esforçar um pouco mais em direção ao milagre? Algo interessante Jesus diz a esse homem, João 5,14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Muitas pessoas interpretam esse versículo de uma forma muito errônea, né? Dizendo que toda doença está associada a um pecado. Eu não acredito nisso. Não é o que a Bíblia diz sobre. Porém, existem doenças que estão, sim, associadas a um pecado. Doenças, inclusive, que são emocionais, que são refletidas em corpo físico. Pessoas que têm problemas físicos, que são problemas emocionais, que desencadeiam essas debilidades no corpo. Acontece. Jesus disse claramente a ele: mude a sua forma de pensar e você vai adquirir a mobilidade do corpo. Existia algo na mentalidade daquele homem que o impedia de andar. Vocês acreditam? Algo que estava em seu coração, talvez uma mágoa, talvez um rancor, talvez uma crença, uma religiosidade, isso é perigosíssimo, uma amargura, uma situação, um ressentimento. Talvez ele culpava todo mundo por aquela situação e isso estava impedindo ele de andar também. Talvez era a ira no seu coração, talvez era um problema com Deus, acreditando, Deus não me olha, Deus não me vê, e isso está te paralisando, está paralisando a sua vida, o seu progresso. Sabe de uma coisa? Que as pessoas se envolvem, não percebem muitas das vezes que é um pecado? A autocomiseração. Elas se colocam naquele momento ali, numa condição de não serem curadas mesmo, porque elas acreditam que estando dessa forma, elas recebem a atenção das pessoas. Não, mas se eu estiver sempre doente, sempre alguém vai vir me visitar, sempre alguém vai me ligar, perguntar como é que eu estou. Se eu for curado, eu vou perder esse carinho, essa atenção. Não é verdade? Outra condição também, olha, eu preciso sempre estar passando necessidade financeira. Porque nessa condição, as pessoas me ajudam, elas vêm, elas me oferecem alimento, elas me oferecem recursos, elas estão sempre preocupadas comigo. Talvez você não foi curado ainda, porque você está ligado emocionalmente a essas pessoas, a esse comportamento, a esse sentimento no seu coração que não te faz levantar e andar. Você precisa identificar aquilo que está te prendendo para que você possa ser liberto de uma vez por todas. Sabe? Aquela coisa de que ninguém me ajuda, ninguém está comigo, ninguém me dá apoio, era uma mentira que o inimigo colocou na mente daquele homem. Por isso Jesus disse a ele de uma forma simples: tome a sua maca, levante e ande. Você não precisa de um tanque, você não precisa dessas pessoas, você não precisa de uma religião, você não precisa de um evento que é uma agitação de águas, você só precisa de mim. Eu estou aqui, Jesus te dizendo: levanta e anda. Simples assim. E talvez você está aqui culpando as pessoas pelo seu insucesso. Minha empresa não vai bem, pastor, mas a culpa não é minha. É o meu cliente, é o meu fornecedor, sabe? Ele deu mancada comigo, são os meus clientes, é o meu produto. O produto não foi tão bem elaborado, não foi bem aceito no mercado. Sabe, pastor, a minha relação com o meu cônjuge não é culpa minha, é um desgaste, sabe? Mas você não cultivou o amor suficiente, né? Você não esteve presente quando você devia estar. Você não fez um esforço para fazer com que essa realidade mudasse. A culpa é sua.
Não é do outro, não é o outro que não se esforçou, não é o outro que não fez. Você precisa assumir a responsabilidade. Não culpe seu chefe. Ah, mas ele não me valoriza. Deixa eu te falar uma coisa agora, profissionalmente falando. Muitas pessoas se queixam que não há valorização onde elas estão. O chefe não me valoriza, pastor. Eu faço tudo e ele não me valoriza. Se realmente isso estiver acontecendo, você já deve ter recebido um convite para trabalhar em outro lugar, porque você é muito bom no que você está fazendo. Você é excelente no que faz, oportunidades não vão te faltar. Então não culpe seu chefe, não. Faça o seu melhor onde você está. Se não houver valorização, você vai receber convites. É inevitável. Se você é muito bom no que faz, as pessoas te procuram. Não culpe os outros pela sua falta de apoio. E os jovens dizem assim, pastor, mas o meu pai não me apoia em nada, sabe? Todas as vezes que eu tentei fazer faculdade, eu não tive apoio. Por isso eu tranquei 5 vezes. 5 vezes? Eu não tive apoio na minha casa. Você não precisa do apoio. Você precisa começar e terminar. Precisa mostrar para eles que você é responsável. Precisa mostrar para você que você é capaz de fazer, de começar, de terminar. E aí sim, você adquire a responsabilidade para trabalhar naquilo que você mais ama. Não culpe os outros por falta de apoio. Mas você precisa começar e terminar o que você propõe a fazer. Você desiste toda vez, você perdeu a credibilidade, amigo. Você precisa assumir a responsabilidade. Eu vou começar e eu vou terminar, independente do apoio deles, porque eu preciso seguir a minha vida, a minha jornada. Tomar uma atitude, levante e ande. Sabe, a gente é muito bom em transferir a culpa. E muito ruim em aplicar esforço naquilo que nós estamos fazendo, mas isso vai mudar hoje. Nós vamos começar a ver as coisas de uma forma diferente. E isso eu quero te falar agora, o terceiro ponto dessa mensagem, que é algo que estava enraizado na mentalidade daquele homem, que atrapalhava muito ele e que atrapalha muito a gente aqui também. A religiosidade. Por isso o terceiro ponto dessa mensagem é: abandone a religiosidade. Isso é o que eu quero dizer para vocês. Esse homem estava esperando um anjo que aparecesse na cena para que movesse as águas, mas quando isso acontecia, ele dava uma boa de uma desculpa. Sabe, ele estava numa zona de conforto. Eu quero falar sobre esse conceito de zona de conforto. Zona de conforto não é confortável, não. Senão você não estava sofrendo aí na zona de conforto, não é verdade? Se fosse tão confortável assim, você estaria muito bem na sua zona de conforto. Não está confortável, você sofre por estar aí. O lugar mais confortável é levantando e andando com Jesus. Não é na zona de conforto. Jesus vem até aquele homem e fala assim, você está disposto a fazer algo diferente do que você aprendeu, diferente da sua experiência religiosa? Por isso que ele disse, toma o teu leito, levanta e anda. E o dia que Jesus disse isso era um sábado. Muito importante essa informação, porque na tradição judaica, durante o sábado você não poderia fazer esforço algum. Algum, pessoal. Não pode fazer nada no sábado, nenhum esforço. Para você ter uma ideia, os judeus eles têm um hábito, um tanto quanto nojento, mas eles têm o costume de cuspir no chão. Cuspir no chão. No sábado não pode cuspir no chão, porque senão a terra vai trabalhar. E aí você vai estar infringindo a lei do sábado. Você não pode fazer isso no sábado. Eles são muito rigorosos quanto a isso. Mas naquele dia, quando Jesus chega num sábado, se dirige a palavra àquele homem, fala para ele pegar o leito e andar, isso representa uma quebra da religiosidade dele. Ele precisava vencer tudo aquilo que ele acreditava como ser algo santo, algo que é reservado naquele dia. Ele precisava acreditar que o milagre era maior que o sábado. Ele precisava acreditar que aquele que estava curando ele era Jesus. Ele tinha que confiar na promessa. Ele teve que romper as barreiras religiosas em sua mente. Tanto que as pessoas que o viram carregando a sua maca disseram para ele, ei, o que você está fazendo? Hoje é sábado. Você não pode ficar andando aí com maca, não. Você não pode ficar transitando por aí fazendo esforço. Sabe, em outras palavras, você sabe que essa era uma regra para não trabalhar no sábado. Ver aquele homem carregando a maca iria despertar a atenção de muitas pessoas. E agora eu quero que você pense. Quando você vem a uma reunião como essa,
quando você decide tomar uma decisão, quando você decide ler os evangelhos, quando você decide ler o livro que eu te indiquei, quando você decide servir na nossa casa, quando você decide fazer o curso Origem, participar de um Gol, vir no Oxygen One, estar mais envolvido e assíduo na nossa casa, com certeza você vai despertar a atenção dos religiosos. Assim como aquele homem que foi curado, passando com uma maca nas costas, você está passando por aí, vivendo o melhor de Deus na sua vida, e as pessoas começam a olhar, e elas começam a falar: nossa, você está indo na igreja agora? Mas é aquela igreja preta? Misericórdia. Você está agora servindo, eu vi que você está tão feliz lá com o negócio de serve. O que é isso, servir? Você serve, mas você faz isso? Você faz aquilo? Elas começam a pontuar o comportamento, tentando mais uma vez apagar o milagre que Jesus está fazendo na sua vida. Ai, mas você... Como assim? Eu não estou entendendo. Você falou que serve na igreja, mas nem batizado você é. Você ainda não se batizou? Como que pode? Pode. E você fica indo na igreja, mas você ainda não fez isso, não fez aquilo. Eles têm uma religiosidade enraizada. Muitos deles nem vão na igreja, sabia? Nem quer saber de Deus, mas eles têm um código. Eles falam: não, você não pode fazer isso. Você não pode fazer assim. Eu vou te mostrar como tem que fazer, como tem que ser. Eles têm uma doutrina religiosa formada em suas mentes, mas eu quero te dizer uma coisa: nada pode impedir ou apagar aquilo que Jesus irá fazer na sua vida. Ele está te chamando. Levanta, anda, não se preocupe com aqueles que estão te olhando. Jesus está te mandando andar, então marche. Marche com a sua maca nas costas, mostre para eles o milagre que você se tornou. Não se preocupe com as críticas, sempre haverá um religioso para aplicar um fardo maior do que você pode carregar. E aliás, um fardo que ele nunca carregaria. Eles sempre querem falar para o outro fazer aquilo que eles nunca fariam. Não se preocupe com isso. A questão aqui é que aquele paralítico teve que ir contra tudo que ele havia aprendido, toda a sua educação religiosa. Ele teve que romper, quebrar paradigmas. O que você está disposto a fazer para ser curado? Para mudar os paradigmas em sua mente, liberto dessas debilidades. Faça algo extravagante. Se Deus te chamou para levantar e andar, faça. Pastor, Deus falou para mim fazer um jejum prolongado, faça. Tomar um momento de oração mais longo, faça. Ler a minha Bíblia toda em tanto tempo, faça. Levanta e anda, mas faça alguma coisa. Não fique aonde você está, porque nesse lugar você já está há muito tempo. Esse homem fazia 38 anos que estava naquele lugar. Quanto tempo você está aí, nesse lugar? Nesse lugar que você se encontra? Que você não consegue romper, que você não consegue se levantar, que você não consegue andar, caminhar com Jesus. Pense sobre isso, não importa o tempo que você esteja, Deus está te chamando para cura. A pergunta não é quanto tempo você está aí, a pergunta é: você quer ser curado? Porque a cura está disponível para você. Eu vejo isso acontecendo aqui, quebra de religiosidade na nossa casa o tempo todo. Nós temos os eventos da nossa casa e todos eles são evangelísticos. O Gentleman, o Casados, o Ladies, o Oxygen One, o Coffee Business, todos eles são evangelísticos, para que as pessoas conheçam a nossa casa. E elas chegam sempre cheias de reserva. Elas nunca vão na igreja, não quer saber de Deus, mas elas chegam assim: nossa, é igreja isso aqui? Cheio de luzes coloridas, cheio de fumaça. E essa música, eu não sabia que essa música era de crente. Eles ficam abismados, porque eles têm uma religiosidade enraizada em suas mentes, mas isso é quebrado quando vem a palavra, confronta e transforma o coração deles. Eles são transformados pelo amor de Deus. É assim que a gente faz as coisas por aqui. Eu amo quando os religiosos vêm para cá, porque eles têm que se livrar dessa religiosidade e se encontrar com Jesus. Jesus sempre vai olhar para eles e dizer: levanta e anda. Tome uma atitude, saia de onde você está. Quando Deus rompe com essas barreiras dentro de nós, Ele abre um espaço em nossa vida para o milagre que nós tanto precisamos. Outro ponto que eu quero ressaltar aqui é que a experiência desse homem foi exclusiva, distinta dos demais. Haviam muitos paralíticos, cegos, enfermos naquele lugar.
E ele estava esperando um anjo, porque era essa experiência que ele ouviu falar. Agora eu quero dar um detalhe importante. Eu não sei qual é a sua experiência religiosa ou o que você ouviu falar no passado, mas eu quero que você se encontre com Jesus e tenha uma experiência com ele hoje. Pessoal, a sua experiência exclusiva, você precisa se encontrar com ele. Ele dirá coisas para você que ele não vai dizer para mais ninguém. Você está preparado para ouvir a voz de Deus e tomar uma atitude hoje? Ele teve um encontro com Jesus. Enquanto ele esperava que as águas se movimentassem, aquele que criou as águas estava diante dele. Aquele que fez todas as coisas estava diante dele. Talvez você está esperando um evento, um momento, um tanque, uma água, uma oração, um momento especial. E o momento especial é hoje. Deus está te falando, levanta e anda. Você não precisa mais esperar para uma reunião especial, um evento especial. O que há de mais especial está aqui hoje, a presença de Jesus nesse lugar. O mesmo que disse a esse homem, levanta e anda, está aqui te dizendo, você quer ser curado? É a mesma pergunta. Então, naquele momento, aquele homem tem uma experiência com Jesus. O próprio Deus estava ali diante dele. Talvez você se pergunte assim, ah, pastor, mas eu queria ter uma experiência pessoal com Jesus. E ela está acontecendo, sabia? A cada vez que você encontra alguém cheio do Espírito Santo, aquele que habita nessa pessoa está falando com você. Talvez você não perceba, não dê créditos. Você fala assim, ah, mas eu queria que Deus falasse comigo pessoalmente, audivelmente. E aí está lá o seu amigo do seu lado falando, ó, eu acho que você devia fazer isso aí, Deus está falando para você, ó, se apruma, se ajeita. E você, não, eu quero ver Deus falar comigo pessoalmente. Deus já está falando com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, com as pessoas que estão em volta de você, pessoas cheias do Espírito Santo, ministrando a sua vida, com os seus pastores. Tem gente que fala assim, ai pastor, eu queria que Deus falasse comigo. Vem na reunião, ouve a palavra, anota, leia e você vai se encontrar com Ele. Deus está falando com você agora, não é depois. E hoje o Espírito Santo habita em nós, falando conosco através das pessoas. Qual é a sua desculpa? O que você tem dado de desculpa para não se encontrar com Ele? Quantas pessoas Deus usou até hoje para falar com você e você apenas deu desculpas? Quantas vezes Jesus falou com você através das pessoas no Gol, na mensagem do Gol, lá no seu pequeno grupo? Pastor, não sei o que é Gol. Rapaz, estou preocupado com você. Você precisa se inscrever num Gol, é o nosso pequeno grupo. Um grupo de comunhão onde você interage com as pessoas, se conecta com elas. E Deus fala de forma profunda, através da palavra e através dos compartilhamentos. Por que eu faço questão de exibir um testemunho como o do Abraão, um menininho hoje? Porque eu quero que você enxergue que o mesmo Deus que curou esse homem está curando as pessoas. Transformando a vida delas na mesma intensidade, na mesma proporção. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe, as pessoas da intercessão aqui da nossa casa, pessoas que se dedicam à oração, que oram pelos seus pedidos, sabe os pedidos que você faz lá? Eles oram durante a semana pelos pedidos de oração, milagres estão acontecendo. E às vezes você menospreza o momento de oração, vem aqui à frente para que os intercessores orem por você. Ah, não, eu vou marcar um horário, pastor Wesley, porque assim, o meu caso é especial. Por que você está fazendo isso? Você precisa acreditar que o Espírito Santo se move através daqueles que Ele levantou. Os intercessores estão aqui, eles oram por você. O poder de Deus está fluindo através da vida dele. Você não precisa de um tanque. Você não precisa de uma oração do pastor Wesley. Eu não sou o seu tanque de Betesda. O Jesus que encontrou o paralítico quer te encontrar. Não precisa esperar essas águas agitarem. Ele já chegou na sua vida. Eu não quero que você tenha uma dependência espiritual. Eu amo te ajudar, eu quero orar por você, mas eu não quero que você fique dependente espiritual de mim. Você não precisa de mim, você não precisa de mais um culto, você só precisa dele. Você não precisa da religião, você só precisa de Jesus. Então eu te pergunto, você quer ser curado? Qual é a área da sua vida que precisa de cura hoje? Não dê desculpa, se esforce. Não deixe que a experiência religiosa o impeça de receber algo de Deus hoje. E agora eu quero ir para o quarto ponto dessa mensagem. Lembre-se, você é amado. Amado por Deus. O que mais me impressiona nessa história é que esse homem, mesmo demonstrando as suas debilidades,
Mesmo dando desculpas diante de Jesus, Jesus age com ele com profundo amor e compaixão. Ele poderia falar assim: então você está dando desculpa? Então você vai ficar aí, mais tempo ainda. Mas não, esse não é o meu Jesus. O meu Jesus, ele é aquele que se conecta emocionalmente com as pessoas e diz assim: não importa quanto tempo você está aí, eu quero te curar, eu quero te alcançar, eu quero alcançar seu coração, eu quero que você se livre das suas crenças, eu quero que você mude a sua mente, eu quero que você seja transformado de corpo, alma e espírito, eu quero que você seja uma nova pessoa. É porque ele nos ama. Nesse tanque, eu quero falar um pouquinho do tanque de novo. Essa agitação das águas foi uma mística criada pelos judeus ali, para que aqueles doentes ficassem ali em volta esperando acontecer esse movimento das águas, sabe? E eu quero que você veja a imagem do tanque de Betesda, que é essa imagem aqui que está sendo projetada, e é um lugar muito alto, um tanque muito fundo, difícil acesso ao local, de propósito, né? Para que ninguém conseguisse chegar lá quando a tal água fosse agitada. E aqueles que tentassem iriam cair dentro da água. Imagine só, gente, paralíticos se jogando, se lançando dentro de um tanque, cegos se jogando dentro de um tanque na esperança de cura. E a verdade sobre o tanque é que naquele tanque era onde todos os dejetos da cidade eram lançados. O esgoto de Jerusalém. Imagine só em época festiva como era a agitação das águas. Como elas se movimentavam e aquelas pessoas tentando receber uma cura, se jogando naquele tanque. Jesus chega ali para quebrar essa religiosidade e para falar: vocês não precisam de um tanque. Vocês não precisam dessa crença imunda que criaram em torno das suas mentes. Você precisa de mim. Eu sou aquele que cura. Jesus estava libertando a mente daqueles homens, daquelas mulheres, transformando o coração deles para sempre, com amor e com compaixão. Sabe? A religião descarta os imperfeitos. Aqueles que estão com debilidades, que permanecem por muito tempo, a tendência da religião é descartá-los. Não vai dar não, hein? Está muito difícil esse aqui, joga para o lado. Deixa ele para lá, tira ele fora. Mas Jesus não. Jesus não é assim. Jesus vai ao encontro deles e declara cura sobre a vida de quem está nessa condição. Ainda hoje nós vemos muitas religiões matando pessoas, manipulando elas através da fé e da esperança que elas têm, criando caminhos de cura que Jesus nunca estabeleceu. Por isso é que nós queremos que você se encontre com Ele, para que você nunca seja enganado por esse tipo de crença. Que amor é esse? É o amor de Deus nos encontrando pessoalmente, profundamente. Muitas vezes esse encontro se dá em uma manifestação sobrenatural, mas às vezes acontece de uma forma tão simples, tão direta, através de uma pessoa que se aproxima. Uma reunião como essa, não menospreze nenhum dos nossos cultos, nenhuma das reuniões. Através dessa mensagem, Deus pode te encontrar, Jesus pode encontrar você e promover cura no seu coração. Às vezes a gente ignora esses encontros que são simples, que são corriqueiros, por conta de experiências do passado que nós vivenciamos. Nós nos fechamos e acreditamos que Deus não pode fazer dessa forma mais. Da forma como uma vez fez no passado. Mas isso não é verdade. Sabe, eu quero falar algo interessante sobre o cacto aqui. Trouxe um cacto e você deve estar pensando desde o começo: pastor maluco, o que ele está querendo com um cacto? Será que é decoração? Não, eu quero falar sobre o cacto, algo interessante para você. É uma planta desértica. E ela tem muitas qualidades, sabia? O cacto, ele tem a capacidade de armazenar água em seu interior. Muitas pessoas que estão viajando, passam sede, elas podem buscar no cacto água. Em regiões desérticas, a água é escassa. Então, isso faz do cacto uma planta muito funcional. Outra coisa que o cacto faz é florescer. Tem uma flor do cacto, uma flor muito bonita, que ela floresce no deserto. No deserto não existem muitas flores, então a flor do cacto é essencial para a polinização. Outra coisa que é interessante do cacto é as suas raízes. Ele tem raízes que promovem a compactação do solo, livrando o solo de erosões causadas por tempestades de areia, por exemplo. Grandes erosões não acontecem no deserto por conta da raiz do cacto. O cacto ele é tão legal,
tão funcional que dá vontade de abraçar. Porém, o cacto ele tem um probleminha. Ele tem na sua estrutura espinhos que nos impedem de agradecê-lo por tanta funcionalidade. Existe mais uma funcionalidade que eu descobri hoje com o pastor Marcos. Sabia que em algumas regiões o pessoal se alimenta do cacto também? Funciona também como uma fonte de alimento para algumas pessoas. O cacto é tão legal que dá vontade de abraçar, mas a gente não consegue por conta dos espinhos. E é nesse momento que você fala assim, pastor, está entendendo? Eu sei, eu já descobri quem eu sou. Eu sou um cacto. Não, você não é um cacto. Diferente do cacto, você também tem muitas qualidades. Você tem muitas habilidades, você tem muita coisa boa para oferecer para o mundo, mas as suas debilidades estão te impedindo. Você precisa levantar e andar, receber a cura de Deus para a sua vida, para que você não fique como um cacto ali, impedido de abraçar as pessoas. Você precisa parar de feri-las com os seus espinhos, com essas coisas que estão aí te atrapalhando, as suas debilidades têm te atrapalhado de amar as pessoas. Você não é um cacto. Você é muito mais que isso. Deus te fez para que você possa propagar a mensagem dele, do amor dele, abraçar as pessoas, curá-las e não feri-las. Seja transformado pelo evangelho de Jesus. E você nunca mais vai ser o mesmo. Eu não sei o que disseram para você, que você é rude, que você é grosseiro, que você só machuca as pessoas, que você só fere, mas você não é esta pessoa. Você é amado por Deus, Ele quer restaurar você. Você está a um passo da cura. Você só precisa dizer sim, eu quero ser curado. Talvez você está aqui hoje, pela primeira vez na vida, você nunca veio a uma igreja, você entendeu a mensagem, você diz assim, pastor, beleza, eu quero muito dizer sim para Jesus, eu quero receber essa cura, como é que eu faço? Você precisa entregar a sua vida a Ele. Entregar a sua vida a Jesus é dizer um sim para Ele, para a pergunta que Ele está te fazendo. Cura completa é entregar a sua vida a Ele de uma vez por todas. Se você está aqui hoje e quer fazer isso, nós fazemos isso aqui na nossa casa de uma maneira muito discreta. Eu quero pedir para que todos fechem os olhos, por favor, todos de olhos fechados agora.